E estamos entrando ao vivo para uma live que vai revelar os 10 passos que fazem o seu ecoproduto ser altamente vendável. E por que eu tô aqui falando isso com vocês hoje? Bem-vinda, Thelma, Luz de Gaia! Que legal, uma pessoa chegando. Marquem Campão. Bem-vindos, bem-vindos. Bom, o tema de hoje que trata, né, porque os 10 passos para tornar o seu ecoproduto altamente vendável, ele foi escolhido a dedo, porque eu falo com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012, né, eu decidi começar a trabalhar com lixo zero na época, abri uma oficina de sustentabilidade, desde então eu venho falando sobre isso. E eu vejo pessoas com altíssimo valor de contribuição com a sociedade, mas que não conseguem estabelecer processos de venda, que não conseguem definir um processo claro para fazer vendas do seu ecoproduto com regularidade por um longo prazo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um método que eu desenvolvi ao longo dos tempos, né, atendendo essas pessoas e identificando problemas em comum que a gente tem entre donos de negócios sustentáveis, que eu não vejo entre outros donos de negócios. Um deles é falar de dinheiro. É muito incomum eu ter que convencer as pessoas que você tem que pensar em dinheiro, planejar dinheiro, estabelecer um processo de vendas, quando eu tô falando com pessoas de outros nichos. Mas quando eu tô entre donos de negócios sustentáveis, essa é uma pauta. Eu tenho que lembrar as pessoas de que por mais que você esteja fazendo uma coisa genial e muito valiosa para a sociedade, e tem esse sentimento de a gente querer dar, né, de a gente querer colaborar, se você não conseguir estruturar um processo de vendas, você provavelmente vai fazer isso por um curto prazo, porque você não vai alcançar as conquistas que você planejou. E daí, essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente alinhar, né, que se é um negócio, tem que dar dinheiro. E se você faz uma coisa sustentável e gera dinheiro com essa sua atividade, provavelmente você está melhorando a sociedade. E aí a gente fala de construção de legado e tem várias coisas envolvidas nesse momento. E daí foi uma das coisas que é importante eu lembrar, né? Para quem que eu trabalho quando eu venho aqui, faço e ajudo a estruturar um processo de venda? E daí não é qualquer processo de venda. Um processo de vendas normal, você vai lá, você tem que atrair o cliente no funil, né? Você atrai o cliente. O que você está fazendo para atrair o cliente? Eu, por exemplo, que vendo um curso de vendas para donos de negócios sustentáveis, que é o método Sustente, fui lá e disse, gente, vem cá, deixa eu mostrar 10 passos que todo mundo deveria saber. E a partir daí eu atraí quem? Eu atraí pessoas que são possíveis compradores. E como eu trabalho com sustentabilidade, eu recomendo fortemente que você pense nisso também, para tornar o meu produto mais acessível, desde que eu entrei no digital, eu tenho uma estratégia um pouquinho diferente. Então eu sou um canal de infoproduto gratuito. Tudo o que eu ensino dentro do método Sustente, nas minhas mentorias, você vê aqui nesse perfil. Qual é a diferença que tem dessa live que eu tô fazendo, que eu tô ensinando tudo gratuitamente, e que eu vou deixar aqui nesse perfil pro que eu vendo pro curso que eu tenho lá dentro. A diferença é que quando você compra o meu curso, você tem tudo estruturado dentro de uma plataforma, com todos os PDFs. Quando eu falar do Ikigai, né, que é uma das coisas que eu vou falar aqui, porque tem vindo muitas pessoas que estão começando seus negócios e que precisam nortear o pensamento, tirar da ideia. E para você tirar da ideia, tem vários processos que você pode fazer isso. Então, quando eu venho aqui e falo do Ikigai, ou falo de um design centrado no indivíduo, quando eu falo sobre planos de negócios, sobre metodologia Canva, que são coisas que você vai ter que estruturar. Se você quer ficar nesse jogo por um longo prazo, se você quer ter um econegócio próspero, que nem eu tenho minha oficina de sustentabilidade desde lá do ano de 2012, por um longo prazo, você vai em algum momento ter que pensar nessas coisas. Quem é seu cliente-alvo? Você tem um produto? Como é que ele se chama? Uma das coisas que aconteceu, que foi muito legal, né? Porque o que tá acontecendo aqui? Por que essa live tá acontecendo? Bom, primeiro que eu vou retomar as vendas de um produto que eu tava ainda desenvolvendo, né? Eu fiz o método Sustente no ano passado,
foi a versão 1.0, vendi para 16 pessoas, vi como elas se portaram nesse conteúdo, desenvolvi uma versão 2.0, uma versão 2023 do método Sustente-se, e agora que nós estamos em 4 de setembro de 2023, eu tô retomando o contato com a minha audiência. E daí que eu viro esse canal de infoproduto gratuito. Então vai ter muita coisa que eu vou ensinar aqui de maneira gratuita, e depois vocês vão ter acesso de maneira organizada lá dentro da plataforma. Mas se você precisar disso e não tiver com grana, você pode vir aqui, você pode assistir, você vai consumindo esse conteúdo, você vai aprimorando o seu processo e você vai ter resultados igualmente. Então, né, esses são alguns alinhamentos porque são valores importantes para a minha tribo. E daí, por que você tem que estar aqui? O que você tem que fazer para chegar num patamar de alguém que pode viver do seu sonho? Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar é: você tem uma rede ou hoje você pensa sozinho? Quando você tem uma dúvida, você tem alguém para perguntar? Você tem apoio? Imagina se eu coloquei, que nem agora, né? Eu reuni lá no meu grupo de WhatsApp 103 donos de negócios sustentáveis. Que eu tô assim fazendo um esforço grande, mas eu vi vários erros que eu cometi nessa campanha, né? Eu peguei pessoas que são sustentáveis, que não são muito do digital, e daí lancei 10 mensagens num grupo de WhatsApp, enlouquecendo a cabeça dessas pessoas. Não é o processo, ficou bem claro pra mim. Aprendi com isso. Mas as pessoas que estão pegando esse ritmo e que estão se embrenhando nessa jornada porque entenderam que é uma janela curta de tempo que isso vai acontecer, né? Que a gente tá fazendo o que aqui? A gente tá nos 10 dias de partilha da rede Empreende Verde. Então, por 10 dias, eu fui dentro do WhatsApp e compartilhei um blog onde tem notícias sobre o mercado sustentável. Aí eu compartilhei um canal do YouTube que tem inúmeras aulas sobre como tornar seu ecoproduto altamente vendável. Aí eu compartilhei um cronograma, uma estratégia de vendas. Eu fiz um sorteio, hoje é o dia do sorteio. Inclusive, temos o sorteio. Eu sei de uma pessoa que tá para chegar, a Sandrinha já tá aí. A Sandra vai ser uma das pessoas inscritas pro sorteio de hoje. O que eu tô sorteando nessa live de hoje? Tô sorteando uma análise que se chama Diagnóstico mais Plano de Ação. Então eu entro ao vivo com o Ecoempreendedor. Se a pessoa autorizar, nós vamos fazer via Instagram. Se ela achar que é uma coisa mais sigilo industrial, a gente vai fazer daí fechado. E a pessoa que ganhar esse sorteio, eu vou fazer perguntas para diagnosticar em que momento está o negócio dela, qual é a principal gargalo de crescimento, qual é a principal dificuldade, e vou apresentar um plano de ação. Vou dizer, ó, então, a partir desse momento onde você está, o que você precisa fazer para ter mais sucesso em vendas é 1, 2, 3, 4. Eu vou dar esse plano de ação entregue completinho de maneira gratuita. Para participar, as pessoas tinham que responder dentro do WhatsApp uma pergunta essencial, que é: hoje, o que te impede, ou, né, o que tem sido difícil para você poder viver do ecoproduto que você criou aí? Eu sei de uma pessoa que está aqui assistindo, linda, maravilhosa, que patenteou um plástico feito de casca de laranja e que tem muitas oportunidades na mão. E na época eu só ensinava sustentabilidade quando eu conheci essas pessoas. Para quem não sabe, eu pivotei meu negócio durante a pandemia. Até a pandemia, eu ensinava sustentabilidade, eu ensinava cursos como Todo Lixo é um Erro de Design, que está gravado no digital, ele vai entrar em algumas campanhas, mas eu falava sobre sustentabilidade do eu sozinho, o que é ser lixo zero e por onde começar. E hoje, em 2020, 10 anos depois de ter fundado a minha empresa, eu decidi que eu cheguei à conclusão que eu faço muito mais sustentabilidade se eu te ensinar a vender do que se eu ficar ensinando sistemas lixo zero. Porque as pessoas que chegam até mim são pessoas incríveis. São pessoas que estão escrevendo... Eu tenho uma aluna que ela está escrevendo as normas técnicas da economia circular. Para quem é do meu meio, vocês entendem o que isso significa? Então, as pessoas que chegam até mim são pessoas com uma capacidade de transformação incrível e que, assim, do curso Todo Lixo é um Erro de Design, olha o dado que eu vou dar aqui pra vocês. As pessoas que assistiram o curso Todo Lixo é um Erro de Design, na época que era presencial, 26% dessas pessoas pediram demissão dos seus empregos e foram fazer outras coisas. Nem eu imaginei que isso aconteceria. E daí eu vi as pessoas abrindo negócios e sem esse tino comercial, tendo
É como se fosse uma bomba atômica sendo carregada por uma criança, sabe? Não sei nem como é que explode a bomba atômica, não é? Tipo, que cai no chão, não é pólvora, né? Mas não sabe o que fazer com toda a potência do que tem na mão quando cria um produto sustentável. Eu tenho, assim, pessoas no meu WhatsApp que me contam, eu tenho um senhor que ele tem um motor contínuo que a patente dele é avaliada em R$1 bilhão e ele tem esse projeto há 10 anos e não tirou da gaveta. Por que acontecem coisas como essa? Você já se perguntou? Porque provavelmente as pessoas que estão aqui, que têm soluções sustentáveis, que estão conectadas com outras pessoas, são muito mais das humanas do que das exatas. E por falta de raciocínio lógico, por falta de meta, por falta de estruturação, muitas vezes não conseguem ter um negócio próspero. E essa é a minha missão, gente. Você não vai acreditar daqui a 10 anos que nessa live aqui a gente estava em 4, 5 pessoas. E tudo o que vai ter sido construído daqui a 10 anos. Porque se entre 16 alunos, tá? Quando eu comecei a dar as aulas ao vivo e eles se conheceram, o que foi a primeira coisa que você acha que aconteceu? Vendas entre eles. A menina que vendia compostagem acelerada vendeu para a menina que fazia gestão de resíduos de condomínio. Eu comprei a canga da que fazia a canga compostável de João Pessoa. A outra menina também comprou a canga. E assim, quando eu ponho vocês em rede, sai negócio. E onde que é o tendão de Aquiles dos negócios sustentáveis? É nas vendas. Então deixa eu te perguntar, alguma vez, isso seria muito legal quem tá aqui me responder, né? Alguma vez você já estruturou um processo de venda? Você sabe exatamente o que você fazia para atrair o cliente que compra de você? E você já parou para pensar quais eram as coisas que você falava ao longo do processo que fazia ele desejar mais o que você tem para vender? E daí depois você pensou em coisas que você dissesse, que você colocasse, que você agregasse na sua oferta, que fizesse ele pular na cadeira e dizer, meu Deus, eu quero esse troço aí. É isso que eu proponho no método Sustente-se. Para quem não conhece minha bagagem, eu tive 20 anos de comércio exterior, onde eu trabalhei, né, gerente de uma multinacional, saí, decidi começar a trabalhar com lixo zero. Então, em 2008, eu estava estudando já logística reversa, economia circular. Aí fiz por 10 anos uma carreira em cima de lixo zero. E daí eu decidi que tudo isso ia mudar. Que eu ia focar em ajudar esses meus clientes, essas pessoas da minha rede, a fazerem vendas dos seus ecoprodutos. Essa é a grande revolução sustentável. Eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que salva o mundo. Enquanto a gente estiver lá, pega essa visão, a gente vai lá, faz uma reunião da COP, reúne um monte de gente, faz uma meta restritiva. E a gente não consegue bater metas restritivas. Porque se eu chegar pra ti e dizer assim, olha só, a partir de amanhã você não vai mais comer açúcar, você vai me dizer, mas Fabiola, como assim? Aí, isso é muito diferente de eu chegar com uma meta construtiva e te disser, a partir de amanhã você vai substituir um chocolate por uma fruta. E depois que a gente fizer isso regularmente, daí a gente vai substituir o segundo doce por uma outra coisa. Então, eu acredito que o que vai realmente fazer a sustentabilidade ser transformada no mundo são as coisas construtivas. E não existe nada mais edificador, não existe nada mais motivacional do que resultados. Quando eu vejo uma pessoa parar a sua vida, pensar em sustentabilidade, aprender tudo que ela aprende, e daí dizer assim, tá, ok, a partir de agora, o meu ofício aumenta a sustentabilidade no mundo. Quando eu vejo alguém abrindo um restaurante vegano, quando eu vejo meus alunos abrindo fábricas de ecofraldas, gestão de resíduos de condomínio, fábrica de ecocanga, viscose sustentável, tem a Inside Board, né, que são camisetas de surf feitas a partir de resíduos têxteis. Quando eu vejo tudo isso, eu penso, como que eu não vou ajudar esses caras? Entende? Então, é a partir desse olhar que eu quero que você entenda aonde a gente se conecta. E daí, gente, vamos começar então agora a ir pro conteúdo. Pega papel e caneta e anota esses 10 passos. Até deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês o esqueminha que eu fiz. Porque quem tá assistindo essa live aqui, eu não fiz pra live, né? Isso aqui já existe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse material que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, ó.
São os 10 passos do método Sustente-se. Eu fiz ele de duas maneiras, que são as tarefas e os 10 passos do método Sustente-se. Então, o que você cria? Isso aqui é o que eu vou mostrar para vocês na live de hoje. E quem tiver comigo aqui e que me mandar, porque eu fiz uma postagem que mostra os 5 passos para o seu ecoproduto vender bem, né? Para você iniciar seu econegócio. Isso já tá na minha timeline. Quando eu terminar essa live, se você for lá e comentar alguma coisa, né? Deixar um insight do que você viu aqui, que vai ser mais importante, você vai receber essas 2 lâminas com os 10 passos para poder seguir o que eu vou te mostrar aqui. Então, pega papel e caneta que nós vamos começar. Porque quando vocês me dizem assim, tem 2 coisas que eu escuto muito de vocês. A primeira delas é assim, ai, Fabiola, eu tenho uma ideia, mas eu não sei exatamente. Deixa eu tirar o som aqui que o WhatsApp não para de piscar. Quando vocês me dizem assim, ai, Fabiola, eu ainda tô na ideia, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu tô na dúvida, né, de que ecoproduto colocar no ar. E tem outras pessoas que me dizem assim, deixa eu até pegar aqui a colinha que eu peguei a frase que vocês usam aqui assim, Fabiola, eu mudei de nicho, mudei de ramo, agora eu quero trabalhar com sustentabilidade, eu não sei exatamente o que fazer. Então presta atenção, pega papel e caneta, porque o que eu vou te falar agora é um vira-chave, é a maneira de começar. Quem já tem um negócio sustentável começar da maneira certa, ou quem ainda não tem, estruturar do zero, já pensando em coisas que vão ser vantajosas para você. E a primeira coisa, que é uma coisa assim, ó, inédita, vou brincar no inédito, né, porque é até meio comum, mas é o seguinte: você tem que entender qual é a solução que você vai colocar no mundo. Só que daí, como eu tô falando com pessoas sustentáveis, o que acontece? Muitas vezes a tua solução é uma solução para a sustentabilidade. Não é uma solução para o cliente, e é ali que tá o grande pulo do gato de você ser altamente vendável ou não. Se você tem um produto que você tá fazendo, tem uma solução para o mundo, por exemplo, as fraldas ecológicas. Mas a mãezinha lá, que nunca usou isso, que está acostumada com o descartável, que não entende as vantagens, não entender as vantagens que ela tem de comprar a sua ecofralda, se ela achar que isso é mais trabalho, se ela ficar com todas as objeções dela lá intactas, você não vai conseguir vender esse produto incrível, entende? E isso eu vejo, isso é muito mais comum do que você pensa. Então, a primeira coisa que você tem que separar é: o produto que você tem ali é uma solução para o mundo ou ela é uma solução para o cliente? Acabou de entrar alguém aqui do brechó. O brechó é um ótimo exemplo para eu falar isso, porque é muito comum, né? O que eu ensino aqui? Eu ensino as pessoas a terem um ecoproduto que tem alto valor, mesmo que não seja uma marca de luxo. E como é que você faz isso? Você faz isso dando atributos porque você vai vender. Então, por exemplo, quando eu tenho um brechó, os brechós, eles costumam vender as peças baratas, porque você não consegue diferenciar um brechó do outro. Agora, quando você pega um brechó temático, então eu conheço o brechó de alfaiataria, eu conheço o brechó da patinadora, eu conheço esses brechós que são temáticos. Normalmente eles têm um arco narrativo, eles têm um público-alvo, eles conseguem mostrar o seu diferencial, e normalmente esse brechó, ele tem um valor agregado maior do que um brechó que não tem esse arco narrativo, entende? Normalmente, inclusive, esses locais que conseguem dar esses atributos, que conseguem encontrar um local no mercado para mostrar o seu diferencial, por que eu vou comprar do brechó A ou do brechó B? Porque o brechó A, ele é de alfaiataria, ou porque o brechó A tem o tema da Brigitte Bardot, que tem afinidade comigo, ou porque o brechó A é das patinadoras e eu busco coisas de patinadora. Quando eu tô indo nesses lugares temáticos que não é um brechó, que não tem tema nenhum, provavelmente eu já tô indo com um desejo de compra despertado, porque existe uma afinidade, porque eu já gosto daquele tema. É como se eu tivesse assim, então vamos pegar um outro exemplo, o brechó das melancias.
Alguém que vai no brechó da melancia já quer uma bolsa de melancia, uma meia de melancia, uma calcinha de melancia, uma saia de melancia, seja lá o que for. E isso diferencia você na multidão. Então, a primeira coisa que você vai fazer nos 10 passos que eu vou te apresentar, é ser uma solução. Mas não uma solução para o mundo, porque sustentável essa é a frase mais importante de toda a concepção do método Sustente, dessa filosofia que eu estou ensinando para vocês, que é ter um design centrado no indivíduo, que gera valor para o seu cliente. E como gera valor para o seu cliente, eu digo que você faz uma venda colecionável. Por que colecionável? Porque o meu cliente, ele compra o método Sustente, depois ele se interessa pelo Hot Seat, depois ele vem para mentoria, daí ele faz a imersão. E não porque eu tô querendo vender, porque ele vai vendo o resultado e ele vai se sentindo confortável em evoluindo com essas ferramentas. E quando eu vejo, eu estou colecionando vendas para os mesmos clientes. E eu quero que você faça da mesma maneira. Lembra que eu falei no começo da live? Você tem um produto, como é que ele se chama? O meu se chama Sustente. O nome do seu produto te diferencia na multidão. Então, a primeira coisa que você vai ter começa sendo uma solução. Só que para você ser uma solução, você vai dar 2 passos para trás e vai fazer uma coisa assim, muito, mas muito importante, que é o que vai realmente definir quanto altamente vendável é o seu produto. Você vai parar agora e você vai anotar que a coisa mais importante que você vai definir para o seu produto, para o seu ecoproduto, é o seu cliente. O seu cliente é a pessoa para quem você trabalha. É a pessoa em quem você se inspira, é a pessoa que você analisa para criar soluções, é a pessoa, você vai customizar suas vendas para ela de tal maneira que ela não vai querer te substituir por outros lugares. Esse é o sol do seu negócio. A coisa mais importante do seu negócio não é você. Não é o seu produto. É o seu cliente. Eu tenho uma máxima, inclusive, que vai contra a linha de mercado, onde as pessoas costumam dizer, procure produtos para os seus clientes. Não. Procure clientes para os seus produtos, não é isso que te dizem por aí? Eu digo não. Procure produtos para os seus clientes. Eu tenho um cliente-alvo. O meu cliente-alvo é o dono de negócio sustentável. Essas pessoas, elas precisam saber comunicar, elas precisam estruturar um processo de vendas, elas precisam saber como ampliar sua rede, fazer transporte, como dar rastreabilidade da informação de tudo que tem de sustentável sem gastar tanta energia. Então, o meu produto, ele cria soluções para isso. Então, eu criei uma técnica que se chama toque de Midas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você errar o seu cliente, que eu chamo de cliente de milhões, né? Porque se você vende para ele várias vezes, e você tá acompanhando a vida desse cliente, você vai entendendo a jornada dele, e você vai melhorando a vida dele, esse é um cliente de milhões, inclusive na linha do tempo da sua empresa. Depois que você conquista um cliente, pelo método, né, como eu te ensino, a chance dele voltar e continuar com você, e comprar de você e várias vezes, é muito grande. Então, o seu objetivo ali é ter um cliente-alvo que você vai acompanhar a jornada dele. Então, isso vai te dar a chance de dizer, por exemplo, eu tenho uma aluna, tá, que ela faz confeitaria sem açúcar. E quando ela tentava vender os bolos sem açúcar, ela não tinha muito êxito, porque aquilo era um diferencial que as pessoas não entendiam muito, as pessoas tinham até um preconceito achando que talvez fosse ruim, até que um belo dia, ela é uma pessoa super rock and roll, e ela decidiu que num aniversário lá do Kiss, ela ia fazer o bolo do Kiss. E daí ela fez o bolo da banda Kiss, tudo temático, todo preto, e aquilo foi um sucesso na internet, e daí ela começou a fazer vários bolos rock and roll. E daí, com isso, ela começou a ter um valor acima da média dos seus concorrentes, uma pessoa que não estava conseguindo vender, pedidos regulares, e isso deu um arco narrativo para ela que permite que a cada aniversário do The Doors, a cada morte do Rolling Stones, ela vai vender muito. Ela vai ter coisas que fazem o negócio dela ir se movimentando. E é isso que eu vou ensinar aqui para você. É isso que eu preciso mostrar para pessoas, porque o cliente não vai aparecer do nada.
Ele não vai dizer, ai, que legal, essa camiseta é feita de resíduos têxteis, vou comprar. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. E muitas pessoas me dizem assim, Fabiola, eu tenho um produto sustentável incrível, mas parece que as pessoas não dão valor. Se elas não dão valor, é porque você não está conseguindo comunicar. Hoje ainda nos stories eu falei, nunca é uma questão de preço. Sempre tem a ver com você elevar o nível de desejo que a pessoa tem de comprar de você e não do seu concorrente. Ah, Fabiola, mas como é que eu faço isso? Através da sua comunicação. E daí, o que você está aprendendo? Você está aprendendo que você precisa, então, encontrar uma solução que atende o seu cliente e essa solução, ela vai ter o quê? Um produto associado. Então, pega a visão nessa solução, escreve ali onde você estiver anotando. Na solução, você vai ter o seu porquê. O seu porquê é a razão de você fazer o seu econegócio. Então, eu tô aqui porque eu entendi que eu faço muito mais sustentabilidade te ensinando a vender do que ensinando sustentabilidade. Mas depois do seu porquê, vai ter o seu como. O seu como é como você entrega. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer sistemas lixo zero, lá atrás, que foi a primeira coisa que eu entregava na minha empresa, eu comecei oferecendo planos de logística reversa. Esse era o meu como. Era a minha entrega. E as pessoas não estavam preparadas para comprar planos de logística reversa. E daí o que acontecia? Eu vendia pouco. Aí eu fiquei pensando e eu vi aqui, pô, mas se todo mundo quer saber sobre lixo e eu não tô conseguindo vender, o que tá acontecendo de errado? Onde é que tá a falha nisso tudo? E daí eu me dei conta que meu problema era meu como. Aí eu comecei a criar cursos que ensinavam as pessoas a pensarem sobre o seu próprio lixo. Que ensinavam as pessoas a entenderem qual é a coisa que elas têm ali que faz o cliente querer comprar de você. E a partir daí que a gente decidiu, que eu decidi que eu não ia mais ensinar planos de logística reversa, que era caro, que as pessoas não executavam e que ninguém comprava. Eu ia vender cursos que ensinavam as pessoas a pensarem em seu próprio lixo. E daí, o que aconteceu? Eu passei a vender muito mais. Aquilo foi, inclusive, uma grande repercussão na minha cidade, Porto Alegre, onde eu conheci centenas de milhares de pessoas através de um movimento que eu fazia sobre economia circular. E foi assim que eu fui transformando o que eu tinha para oferecer. Então, a minha solução, unida com o meu público-alvo, definiram o meu produto, a minha entrega. E é isso que você tem que fazer. Você tem que pensar, eu quero resolver isso no mundo. Essa solução que eu quero colocar no mundo, que é lixo zero, por exemplo, ou que é aumentar sustentabilidade, no meu caso, antes eu entregava de uma maneira, que era através dos cursos lixo zero, de sustentabilidade, e hoje eu entrego de outra maneira, que é um curso de vendas que ensina donos de negócios sustentáveis a vender mais. Se você tem um negócio sustentável, não interessa se você, não importa se você tem um restaurante vegano, se você tem uma fábrica de saboaria, se você, não importa o que você faz, você vai precisar vender mais. E se você vai vender mais, você vai ampliar a sustentabilidade no mundo. Eu sou, assim, uma pessoa, assim, bem radical, né? Eu costumo ter frases bem fortes. Você tá preparado porque eu quero te contar? Eu costumo dizer, inclusive, que se você perder a venda para um poluidor, se você é sustentável, que tem crise em vendas, que tem crise em pensar em dinheiro, que tem dificuldade em identificar exatamente o que te impede de faturar o que você precisaria, porque você tem um produto genial na mão. Se você que tem todas essas crises, por conta dessas crises ou por outros motivos que sejam, perde a venda para um poluidor, alguém morre. Você entende quanto longe vai essas coisas? E por que eu falo isso de uma maneira tão forte? Para você se dar conta o quanto o teu trabalho é importante e que se você não conseguir passar a gerar dinheiro a partir da sua oferta, todo mundo sai perdendo, não é só você, mas você principalmente. Então vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos passos. Então, passo para o número 1, então, é escolher a solução. O teu passo número 2 é definir o teu cliente-alvo. Esse cliente-alvo é a grande chave de tudo, porque é ele que vai te inspirar, é ele que você vai ter que customizar. E como que você customiza o seu produto? Escutando ele, entendendo as suas habilidades. Tem várias coisas a considerar aí.
para definir o seu cliente-alvo. Isso é tão importante, mas isso é tão estratégico, mas isso pode inclusive ser a falência do seu negócio ou o grande sucesso do seu negócio é escolher o cliente. Eu criei uma técnica chamada toque de Midas. Essa é uma técnica que eu só ensino para os meus mentorados e para os meus clientes e dentro do método Sustente-se, e que amanhã eu vou apresentar numa aula fechada só para quem tá no grupo de WhatsApp. Se você não tá, entra no grupo de WhatsApp que só quem tiver lá vai receber o link dessa aula e eu vou ensinar com precisão como você define o seu cliente-alvo. E esse cliente-alvo é o futuro do seu negócio, porque é quem vai te comprar sempre, é quem vai te comprar sempre pelo preço cheio, é para quem você vai se inspirar, que você vai interagir, que você vai criar soluções. Isso é tão motivacional para ti que se não tiver afinidade, você tá numa roubada, entende? Porque não adianta, quando eu tô falando com pessoas sustentáveis, você criar um produto só que vende também. Eu tô falando com pessoas que preservam qualidade de vida, que não estão aqui preocupadas com a estética, se eu tô com a unha feita, se eu tenho a bolsa do momento. Elas estão preocupadas com o conteúdo. São pessoas que se conectam com liberdade, com qualidade de vida, com valores pessoais, com inclusão, com uma vida com significado. É esse público que eu falo. Se eu tentasse falar com todo mundo, gente, ia dar ruim. Eu não ia conseguir encontrar as soluções com tamanha precisão, eu não ia entender que vocês se boicotam com dinheiro, eu não ia entender que um dono de negócio não estrutura um processo de vendas. Porque isso não é comum por aí, isso é comum entre donos de negócios sustentáveis. Porque o nosso propósito é tão grande que eu chego nas timelines, a pessoa está ensinando a separar o lixo, ela está falando da sua causa, ela está falando da inclusão, mas ela não mostra o seu produto. Ela não mostra o valor daquilo, não mostra a transformação. E quando eu falei que você vai se inspirar no seu cliente e que você vai criar uma solução para esse cliente, que vai ser o seu produto, que vai ser o seu como, quando você pensa nisso, gente, essa é a parte mais importante do seu processo, porque você vai pensar, o meu cliente está nesse ponto A e eu vou levar ele para este ponto B. Se você não agrega valor para o seu cliente, você não vai vender, simples assim. Existem várias maneiras de despertar o desejo de compra. Um deles é sendo uma marca muito importante, muito renomada, mas uma marca muito importante, muito renomada, tem uma história por trás. As marcas grandes, inclusive, têm centenas de anos para construir a imagem que hoje a gente vê e que as mídias proliferam com tanta maestria, porque agora já são pessoas que estão cheias de dinheiro, entende? Mas eu tô falando com você que tá começando, que tem uma coisa de valor nas mãos e que não sabe vender. Como que você vai ter um produto de alto valor sem ser uma marca de luxo? Agregando valor para o seu cliente, entendendo quais são as partes que esse cara... Quando eu entendo que você se negligencia com o dinheiro e eu venho aqui e soluciono isso para você, eu entendo quais são as partes que você precisa. Uma das coisas que as pessoas me dizem também é, Fabiola... eu me perco em papel, eu tenho tudo na cabeça em um monte de aplicativos, mas na hora de botar isso na prática mesmo, eu tenho dificuldade. E daí, olha aqui, ó. Uma das coisas que você recebe quando você tem o método Sustente-se é esse Trello. Ó, board secreto, que é uma operação Dolce Vida, board do método Sustente-se. Qual é a primeira coisa que tem aqui? Os 10 passos do método Sustente-se. Então, você tem todos eles ali, mas igual, aí você vai seguindo e tem tudo aqui, ó, seu persona, seu porquê, sua produção autoral, sua oferta autoral, venda em escola, otimização, aí aqui, ó, no passo 1, você é autoral, o que que você tem que fazer? No passo 2, seu cliente autoral, o que que você tem que fazer? Olha, na técnica Toque de Midas tem um checklist das coisas que você vai aprender, isso aqui é o que eu vou mostrar na aula amanhã, isso aqui nunca foi mostrado, isso é inédito. E daí o seu manifesto, o seu lema, como fazer a rastreabilidade do seu produto sustentável de uma maneira que não seja chata. Entende? Quando eu venho aqui e crio tudo isso para você, eu tô aumentando o nível de consciência, eu tô despertando o desejo de compra para uma coisa que você talvez nem saiba que você precisa. Você só entende que você tem uma dificuldade, que tudo na tua cabeça é um caos, que você quer ter um negócio sustentável, que você tem uma coceirinha dentro de você, que te diz, nossa, mas eu preciso fazer esse troço, isso aqui podia dar dinheiro, isso aqui podia ser resolver minha vida, mas você não consegue de alguma maneira produzir. Então aí eu venho aqui e te mostro os 10 passos para você ter um
produto sustentável, altamente vendável. Eu te mostro que existe um método, eu te mostro que existe um Trello para você organizar tudo isso e efetivamente progredir, entende? Então vamos voltar para esses 10 passos, que é a coisa mais importante que a gente está fazendo aqui hoje. Então, primeira coisa é a sua solução. A segunda coisa é o seu cliente-alvo. Aí qual é a terceira coisa que você vai criar nessa equação para realmente te diferenciar no mercado? É você, autoral. Por que você tem que se pesquisar para fazer um produto altamente vendável? Porque quando você decide, bom, eu não vou ter qualquer brechó, eu vou ter o brechó da melancia, vai ser legal ter um brechó da melancia se você não gosta de melancia, se você acha esse um tema chato. Você entende quanto, né, que nem se eu vou vender placa solar, tá? E eu decido que eu vou definir um cliente-alvo. E daí eu começo a estudar na minha região e eu vejo que, sei lá, eu vou pegar um case que eu já estudei, que tem a placa solar, ela tem alto valor agregado para quem é de mercadinho. Porque no mercadinho você tem bastante iluminação, você tem bastante refrigeração. Então eu cheguei à conclusão, comecei a estudar todos os mercadinhos da minha região. Vai ser legal esse trabalho para mim se eu preferir trabalhar para lugares onde eu instale de maneira industrial? Não vai ser legal, porque é um pedido menor. Eu tenho que ter afinidade com isso, eu tenho que ter interesse em interagir com o público, eu tenho que agregar valor na vida desse público, eu tenho que saber com quem eu quero me comunicar. Eu posso vender placa solar para todo mundo? Posso. A minha chance de sucesso é maior? Eu acho que não. Quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, se eu tô lá, estudei a minha região, decidi vender placa solar para mercadinho, porque eu vi que tem alto valor agregado para esses caras, que eu posso até prometer que ele vai pagar o 13º de todos os funcionários sem mexer na poupança dele no fim do ano, só com a economia que ele fez com a placa solar. Porque eu estudei esse cara, eu tenho um argumento que eu não teria se eu não tivesse estudado esse cara. Entende? É por isso que o teu cliente é tão essencial para ter um produto altamente vendável. Se você não definir quem é esse cliente-alvo, você vai estar falando genericamente. Quando você fala com genericamente, você não desperta o desejo de compra de ninguém. E é exatamente ali onde a gente está mudando o teu jogo. Então, passo número 1, a tua solução autoral. Solução para o cliente, não para o mundo. A segundo passo é teu cliente-alvo. Teu público-alvo, que é de quem você vai se inspirar. Seu terceiro passo é você autoral, coisas que você tenha propriedade, ou que você tem autoridade, ou que você tem prazer. Essas coisas todas você vai reunir de uma maneira muito específica, que eu vou te mostrar amanhã na aula Toque de Midas, só para quem estiver no grupo de WhatsApp. Aí depois que você tem essas 3 coisas bem formatadas, significa que você já decidiu qual é o ponto A do seu cliente, qual é o ponto B do seu cliente. Eu sei que o meu cliente é um cara que tem uma ideia genial, que se atrapalha todo, que não consegue vender, e quando ele chega no final, ele tem um processo de vendas altamente vendável, um processo de vendas de alta performance. Ele tem clareza do que ele fez para atrair o cliente, ele tem clareza do que ele fez para despertar o desejo de compra, ele tem clareza do que ele fez para aumentar as chances de venda. E a partir daí, se eu sei esse ponto A, se eu sei esse ponto B do meu cliente, o meu arco narrativo ele fica muito mais fácil. Eu sei que eu posso sortear um diagnóstico, eu sei que eu posso vir aqui ensinar os 10 passos para tornar seu produto altamente vendável, eu sei que eu preciso ensinar esse cara a comunicar, eu sei que eu preciso ensinar esse cara a ter um arco narrativo, eu sei o que eu tenho que falar para esse cara ficar na minha timeline todos os dias, agregar valor para ele. E você vai saber também. Porque você vai ter pensado a coisa mais importante do teu negócio. E daí, quando você chega nessa conclusão, o que você vai fazer? Você vai se posicionar no mercado. Se você assistir a aula que tem ali na minha bio, você vai ver que eu falo, por exemplo, do exemplo das pizzarias, né? Então, você foi lá, você faz uma pizza maravilhosa, incrível, inacreditável, e daí você decidiu que você quer entrar no mercado de pizzas da sua cidade. E daí quando você chega no mercado de pizza, você chega e vai conhecer seus concorrentes. Daí você chega no primeiro, ele tá lá com muitas entregas, você chega, já tem uma multidão de motoboy, a moto entra, a moto sai, é só entrega tudo rápido. Você chega na mesa, tem um negócio de pedir automático, por digital, e daí tudo é rápido. E você olha aquilo e você diz, meu Deus, que impressionante. Aí você vai no seu segundo concorrente, você vê lá que no seu segundo concorrente
ele tem 70 tipos de pizza e que é muita variedade, que tal dia é rodízio e assim ele tá sempre com a casa cheia. E daí quando você volta para casa e você para pensar, talvez você se dê conta que nenhum deles tem um ambiente mais aconchegante, que fazer uma pizza de fermentação natural e ter 5 sabores seria suficiente para você poder cobrar um valor acima da média dos seus concorrentes, e que talvez o seu problema não seja assim tão grande. Por quê? Porque você parou para entender o seu mercado, o seu produto, o seu cliente, e isso vai te ajudar a ter um produto altamente vendável, entende? Então, quando você chegou nessa conclusão de quem é seu cliente, qual é o seu atributo de valor, o que você quer fazer ali, você vai ter o seu posicionamento. Esse é o nosso passo número 4. Quando você decidiu o seu posicionamento, você vai começar a fazer uma comunicação que atrai esse cara, dizendo, olha, eu tenho tal coisa de tal maneira que ninguém tem, vem aqui, dá uma olhadinha no que eu quero te oferecer. E daí, quando você diz, vem aqui, dá uma olhadinha no que eu quero te oferecer, chega a hora de mostrar por que ele vai querer comprar de você e não dos seus concorrentes. E o que você tem que mostrar ali? Benefícios, vantagens. O que o meu cliente ganha quando ele usa o Trello? Ele não se perde em papéis, ele ganha tempo, ele ganha velocidade, ele deixa de se sentir inseguro, porque ele sabe exatamente que passo a passo ele vai dar. Eu mostro coisas que fazem ele dizer assim, nossa, esse é um caminho diferente do que o caminho que eu conheço. Eu quero pegar esse caminho aí. Então, eu começo a ter um arco narrativo que mostra por que o meu brechó de melancia é tão legal. Por que um mercadinho vai ter que comprar placa solar logo? Por que é uma vantagem para ele? Eu consigo construir um arco narrativo porque eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, eu tenho um cliente claro. Então, isso me permite ter uma comunicação que me torna altamente vendável. E daí, o que acontece? Depois que eu tenho esses 6 passos, né? Tô ali no meu arco narrativo, o que você vai ter? Você vai criar um produto autoral, que é o seu produto best-seller. Esse produto best-seller, ele vai atender todos os atributos que seu cliente precisa. Por exemplo, eu quando comecei a criar o método Sustente, era só uma mentoria, que eu atendia as pessoas no Zoom. Aí eu vi que muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, Fabiola, mas eu ainda não tenho um produto. Ou quem tinha um produto que ficava estocado na prateleira, que não conseguia vender. Que por mais incrível que fosse o produto dessa pessoa, ela não tinha os atributos de um produto best-seller. E daí eu criei o método Sustentes, que ele vai do zero. Ele passa por uma investigação sobre você, ele passa por uma investigação de mercado, ele te mostra modelos de negócio e daí você compreende como você vai ter um produto best-seller. Você vai ter um checklist lá dentro do Trello para passar, para dar todos os passos para trás e entender o seu ponto A, o seu ponto B, entender tudo que você precisa ter para ter um produto best-seller. E isso vai te dar todo o arco narrativo, vai te dar tudo que você precisa para depois vender, porque vai ficar fácil. Você vai mostrar o atributo do que você tem na mão para o seu cliente. E vai deixar ele querendo, dizendo assim, isso aqui podia melhorar minha vida. Pô, essa sensação eu quero sentir. Eu quero chegar nesse lugar onde ela está mostrando aí. E daí, com esse produto best-seller, o que você vai fazer? Se você está no método Sustente, você vai inclusive criar uma órbita de produtos que vão complementar a experiência do seu cliente e, obviamente, o seu faturamento. Isso é o que maximiza o seu faturamento. Então, eu fui ali, eu criei o método Sustente. Ele deu muito bom. Eu tenho pelo menos 6 cases de pessoas que abriram os seus negócios do zero, que estavam só na confusão mental e disseram, vou iniciar meu eco-negócio. Tá sempre postando aqui na minha timeline. E daí, eu vou ali e eu mostro isso. Só que daí, quando eu escutei essas pessoas, teve uma determinada venda que eu fiz, que eu disse o seguinte, quando eu tava fazendo o lançamento. A primeira pessoa que comprar vai ter 6 meses do meu acompanhamento no WhatsApp, do seu eco-negócio, para que eu possa ajudar do zero e pensar junto. E aquilo foi um frisson total. E eu pensei, nossa, as pessoas dão valor pro meu acompanhamento no WhatsApp. E daí eu comecei a vender meu acompanhamento no WhatsApp. E foi com essa experiência que eu criei uma comunidade. Porque daí eu comecei a entender que aulas extras as pessoas queriam, então eu gravava uma aula extra e colocava numa comunidade. Aí eu vi que se essas pessoas tivessem uma estratégia de alta performance a cada 15 dias,
que não é, né? Tu chega no curso e tá tudo ali colocado. Uma estratégia de alta performance a cada 15 dias, você recebe ela, aquilo fica adrenalizado no teu corpo, você foca nela, você constrói ela e se executa, que é um dos grandes problemas que as pessoas têm, é tanta informação, as pessoas ficam, né, flodadas de informação e não fazem. Mas quando eu vou lá e eu dou uma estratégia de alta performance a cada 15 dias, o meu time vai lá e executa, entende? Então, a gente tem uma série de vantagens, e daí eu criei essa comunidade. Como que eu criei essa comunidade? Prestando atenção no que o meu cliente dava valor. Ele dava valor em ter um acompanhamento, ele dava valor em ter alguém pensando com ele. Ele dava valor por estar em rede. E os meus clientes em rede, tem gente que faz live comigo e vende na live. Tem o depoimento da Fernanda contando isso, é incrível. Então, depois que você tem tudo isso, então vamos lá. Passo 1, solução. Passo 2, cliente-alvo. Passo 3, você autoral. Qual é a parte de você que vai tornar seu produto único? Passo 4, posicionamento de mercado. Passo 5, comunicação autoral. Passo 6, arco narrativo que desperte o desejo de compra. Passo 7, produto best-seller, um produto que atenda um checklist, que desperte o desejo de compra, que esteja atendendo o seu cliente. Aí vem o quê? A sua oferta irresistível, que é o passo número 8. No método Sustente-se tem uma aula que dá um PDF, que é o protocolo da oferta. O que você vai falar, em qual ordem, para que isso ative o emocional e o racional do seu cliente de maneira intercalada, para ele decidir comprar de você. E eu não tô fazendo isso como um joguinho. O que eu tô fazendo aqui é te ajudar a agregar valor para um público, que é a sua tribo, que é o seu cliente-alvo. E quando você intercala o emocional, onde ele chega, né, que ele consegue se ver naquela transformação que você entregou, e ele vê o processo que você tem, e você vai intercalando emocional e racional, ele vai dizendo assim, nossa, que legal, eu preciso desse troço aí. E então, o que eu tô usando com você é neuromarketing, para você conseguir ter resultados em vendas. E não é do mal, porque você tá solucionando a vida do seu cliente. Quando eu venho aqui, eu digo, eu tenho muita honra quando compram de mim. Porque quando eu venho aqui e digo, eu vou te ajudar a vender seu produto sustentável, eu tô fazendo isso com todo o meu propósito. Eu vendo? Vendo. Mas é para você ter uma vida melhor. Porque eu também tenho uma tribo. Eu também aplico tudo isso que eu tô te ensinando aqui. E é isso que me dá o passo número 9, que é um processo de alta performance em vendas. Eu tô fazendo de maneira orgânica. Nessa performance em vendas que eu tô fazendo aqui, eu reuni 103 pessoas num grupo de WhatsApp. Amanhã, na aula inédita que eu vou dar, que vai me apresentar a técnica toque de Midas, que eu acho que vai enlouquecer a cabeça de algumas pessoas, porque você vai finalmente entender qual é o público que dá valor, que compra sempre, como definir esse público. Você vai ter uma técnica, com passo a passo claro, para definir um público com precisão. As pessoas vão dizer assim, nossa, eu preciso desse troço aí. E daí, como eu tô comemorando? Porque eu recém cheguei a 1000 seguidores nesse perfil, eu vou fazer uma oferta inédita. Eu vou fazer uma oferta que nunca aconteceu antes no método Sustente-se, num formato que nunca aconteceu antes no método Sustente-se, porque para quem fizer sentido progredir e evoluir nisso, vai estar comigo nessa jornada, vai pegar na minha mão e vai ter a minha ajuda, entende? Então, eu estou num processo de vendas de maior conversão. Eu estou aplicando exatamente o que eu te falo. Eu fui lá, eu entendi que vocês têm dificuldade de precificar, que vocês têm dificuldade de separar o seu dinheiro pessoal do seu dinheiro da empresa, que vocês têm dificuldade de começar um produto do zero. E a partir daí, eu vou vender algo que solucione a sua vida. E daí vem o nosso passo número 10, que é otimizar esse processo. Se você olhou, que nem eu aqui, fiz essa campanha, eu inclusive fiz uma coisa bem errada. Hoje eu contei nos stories o que eu fiz de errado nessa campanha de vendas. Porque eu tava tão focada em ajudar vocês, eu tava tão feliz por ter chegado a 1000 seguidores, que eu foquei em dar soluções. E daí eu flodei vocês por 10 dias de informações dizendo, assiste essa live, veja essa aula, siga esse cronograma, blá, blá. E são pessoas que não são tão assim do digital.
E daí eu acabei, na realidade, estressando minha audiência, ao invés de aumentar o desejo de compra. Isso porque foi muita informação, porque eu fiz o método errado. E mais que isso, eu falei pouco sobre o que eu vou vender no final. Eu não gerei antecipação. Amanhã, quando eu fazer uma oferta, que eu poderia ter várias pessoas se segurando na cadeira e dizendo assim, nossa, eu quero isso aí. Tem gente que hoje, pela primeira vez, sabe que eu vou vender alguma coisa amanhã. Porque eu não mostrei que eu ia trazer uma coisa muito vantajosa, que vocês iam conseguir se beneficiar, que vocês ganham um presente junto comigo. O meu presente, agora eu já tô mais ou menos em 1.200 pessoas nesse perfil, né? Semana passada, há 10 dias atrás, eu cheguei a 1.000 seguidores. E agora nós estamos em 1.200. Então, esse perfil começou a dar uma engrenada muito legal. E daí eu decidi compartilhar com vocês essa minha alegria. Então, tô aqui mostrando os 10 passos, lembrando que quem tá aqui assistindo essa live pode receber, deixa eu mostrar aqui esse material que eu preparei pra vocês. Aqui, ó. Quem estiver assistindo essa live pode receber esses cards que eu fiz com esses 10 passos, ó. Solução autoral, cliente autoral, você autoral, posicionamento autoral, comunicação autoral, arco narrativo autoral, produto best-seller, oferta autoral, alta performance em vendas e otimização. Esses são os 10 passos, tá? Só que olha o que eu criei pra vocês, que eu vou mandar pra quem seguir as instruções que eu dei. Eu criei quais são as tarefas por trás do método Sustente. Então, primeiro você tem que levantar o problema. Aí depois você escolhe o persona. Essa escolha do persona é o que eu vou ensinar amanhã na técnica Toque de Midas. Essa escolha do persona é a coisa mais crucial para o seu produto vender muito e vender sempre ou não. E daí vem o upload da originalidade, que são as tarefas, daí vem o relacionamento, aí vem a produção de conteúdo. Aqui nessa fase, olha, o que é o número 5 lá? É sua comunicação autoral. Qual é a sua tarefa? Produção de conteúdo. Aí vem aqui, ó, aqui é arco narrativo. Qual é o seu trabalho? Contação de história. Aí aqui, ó, checklist do produto best-seller, oferta irresistível, maior performance em vendas e otimização. Enfim, criei tudo. Se você for no post que diz os 5 passos para o seu econegócio iniciar e colocar qual o principal insight que você viu nessa live, você vai receber essas 2 lâminas aí. E você vai poder ter essa colinha. Agora, deixa eu ver que horas são. Já vou avisando que então agora eu vou fazer o sorteio. Então, qual é a história do sorteio, gente? Bom, eu tô reunindo centenas de donos de negócios sustentáveis num grupo de WhatsApp. Ó, tô dobrando os papeizinhos com os nomes de quem me mandou, tá? Aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Eu tô reunindo esses donos de negócios sustentáveis no grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp eu tô fazendo 10 dias de partilha pra ensinar várias coisas que ensinam você a vender mais seu ecoproduto. E hoje eu decidi que eu ia sortear as pessoas que respondessem uma coisa que me faz aprender sobre vocês. E olha que legal, pega coisas de bastidores. Eu reuni umas 105 pessoas no grupo de WhatsApp, tá? E daí eu mandei uma pergunta para todas as pessoas, perguntando assim, qual é a maior dificuldade que você tem para vender hoje seu ecoproduto? Sabe quantas me responderam? 4. Por que poucas pessoas responderam? Algumas não devem nem ter visto, porque eu flodei de informação. Outras devem ter visto e não devem saber a sua resposta claramente, não responderam. Mas 3 pessoas viram muito valor e vieram me perguntar se elas estavam ainda podendo estar no jogo, se ia ter o sorteio e tal. Elas estavam conectadas. Isso é um filtro natural. Tem gente que tá no meu grupo de WhatsApp só de curioso, tem gente que tá lá entendendo o que tá acontecendo, mas tem gente que tá lá conectada com o propósito de vender mais seu ecoproduto. Para essas pessoas, uma delas vai ser sorteada aqui e vai ganhar o diagnóstico da sua empresa e um plano de ação. E vamos ver então quem é a pessoa. Eu vou daí marcar, agendar individualmente com a pessoa que for sorteada. Camila Renata da Rocha, Cacá Pets, que estava aqui nessa live. Deixa eu ver quem que tá aqui ainda aqui. Querida, você ganhou um diagnóstico
e um plano de ação. Eu vou entrar em contato pessoalmente com você pra gente agendar isso. Então, gente, moral de história, você pegou hoje os 10 passos para tornar seu ecoproduto altamente vendável. Se você está assistindo essa live até o dia 5 de setembro de 2023, que eu vou deixar lá na minha timeline, faz o seguinte, entra no grupo de WhatsApp e acompanhe amanhã, porque eu vou revelar a técnica toque de Midas. Agora, se você está assistindo essa live depois do dia 5 de setembro, a sua missão é clica no link da minha bio e assiste um aulão de graça que eu deixei ali. Eu sou um canal de infoproduto gratuito. Então, sempre vai ter uma aula ensinando como vender mais seu ecoproduto. A que tá ali hoje eu sei exatamente qual que é e você vai ficar maravilhado. Você pode, inclusive, gravar a tela do seu celular, como eu recomendo lá, se você decidir aplicar sozinho, tá? Então, amanhã, técnica toque de Midas, só para quem estiver no grupo de WhatsApp. E é isso aí que tem para hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito. Se você seguir esses 10 passos que eu mostrei para tornar seu produto altamente vendável, eu tenho certeza que você vai ter mais resultados em vendas e daí você volta aqui no meu inbox e me conta que eu vou querer saber. Grande beijo, fiz a live sem filtro, vou aparecer aqui muito mais vezes sem filtro para normalizar o não uso do filtro e vamos que vamos. Deixa seus comentários no post que mostra os 5 passos para iniciar seu ecoproduto com o insight dessa live para receber o material de hoje. Tchau, tchau! Quero te ver no mundo de Aloha, hein?